Oi, gente! Bem-vindos ao terceiro vídeo da série Falando de Gagueira. Meu nome é Ana Paula e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês, eu vou relatar algumas experiências da minha vida, ao longo da minha vida, né? Experiências que eu tive na infância, na adolescência, juventude, fase adulta e em diversas situações. Bom, no vídeo passado eu expliquei que a gagueira ela se instalou na minha vida de tantas pessoas ficarem falando quando eu gaguejava com 3 anos e meio, 4, elas tentando ajudar, mas só piorar as coisas. Calma, respira, fala devagar, fala de novo, volta. Essas frases foram fazendo com que meu cérebro entendesse que como eu falava era errado, era feio e ali tinha um perigo. Então foi assim que a gagueira foi se instalando em mim. E a gagueira, eu vou falar por mim, mas eu quero ouvir, eu quero trocar com muitas pessoas o que é e o que foi a gagueira para cada um, tá? Essa é uma história muito pessoal, é minha, eu quero compartilhar, mas cada um teve uma história, cada um tem uma visão da gagueira, né? O que é ou o que foi na sua vida. E eu tive muita vergonha, eu tive muito sentimento de humilhação, sentimento de inferioridade, mexeu com a minha baixa autoestima, isso em diversas fases da minha vida, né? Por exemplo, na infância. A infância é uma fase linda, uma fase adorável, só que criança, na fase escolar, criança é cruel, criança não tem a noção de que alguma coisa que ela fala pode magoar o amiguinho, que aquilo pode causar um trauma. Então, na fase de infância, eu tive muita vergonha porque tinha muita tiração de sarro. Eu ia falar alguma coisa, seja na escola, seja na rua, com os meus amigos, e tinha ali uma gozação. Na pré-adolescência, na escola, com os benditos dos seminários, quem nunca, acho que quem gaguejava ou quem gagueja e passa por isso ou passou, entende muito bem o pânico que é um seminário de escola, né? É um pânico, é um desespero, porque infelizmente nas escolas, isso em qualquer idade, né? As escolas ainda elas não estão preparadas para o diferente, para hoje ainda bem, graças a Deus, há um movimento aí com inclusão, né? Deficientes físicos, visuais, os neurodivergentes, mas com a pessoa, com as
crianças gagas, com os jovens adolescentes gagos, ainda não há. E na minha época ainda não havia mesmo, né? Então, em escolas, tinha sim, hoje o chamado bullying, né? Mas a fase escolar, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, é um grande trauma. Dias de seminários, ou quando você tem uma dúvida e você vai fazer uma pergunta perto de todo mundo, quando você quer expor algo. Então, é uma situação difícil, é uma situação que a gente tem que saber lidar, né? E dá vergonha, dá o sentimento de humilhação mesmo, mas a gente tem que seguir. E na fase juventude adulta, nos meus empregos, né? Toda entrevista que eu fazia, eu tinha uma dúvida. Se eu já falava antes de começar que eu era gaga, só que eu tinha medo de já ser eliminada, só que também se eu falava, eu ficava mais calma, né? Mesmo gaguejando, só que mais calma, mais segura. E tinha vezes que eu não falava por medo e eu tentava não gaguejar, e aí é que eu gaguejava mesmo. E era também uma situação de muito estresse, de muito nervoso, e sempre terminava numa frustração. E no ambiente também profissional, sempre tinha numa apresentação esse constrangimento. Então, eu acho que importante, eu quero aqui, eu estou expondo os meus sentimentos que eu tive, raramente hoje eu ainda tenho, mas é raro hoje, mas eu tive muito durante muitos anos da minha vida, mas que eu quero falar com as pessoas que não gaguejam e as pessoas que convivem, seja na escola, seja no trabalho, professores, pais, família, ajudem essas pessoas. Não terminem a frase para elas, não termine a palavra, não ajude a falar, não deem risada. Gagueira, de novo, não tem graça, gagueira tem cura. E você que está num ambiente, não importa onde, e que tem uma pessoa que gagueja, quando ela for falar, em hipótese alguma, não ri, não zombe. Ninguém gagueja porque quer. Gagueira hoje é uma deficiência, tá? Ela não limita ninguém. Só que ela é sim uma deficiência, tá? Totalmente curável, sim, mas é uma deficiência. Então, atenção aos não gagos, ajudem-nos, certo? Bom, gente, obrigada a todos que estão vendo. Peço, por favor, que curtem o vídeo, se inscrevam, compartilhem. Quanto mais pessoas se
inscreverem. O YouTube entende que é um conteúdo de relevância, tá bom? Obrigada a todos, fique com Deus. Abraço.